O Antônio, quando a gente pensa em sucessão, né, existem dois cenários, né, bem distintos. Tem o cenário de que os filhos, né, ou a segunda geração quer e está preparada, ou que não quer ou não está preparada. Como é que foi? Você usou a palavra paciência, eu gostei bastante da palavra que você usou, paciência, né? Por quê? Porque quem está passando bastão tem medo, né? Já errou, já perdeu dinheiro, já correu risco, né? Já fez os seus próprios erros. E aí tem medo de passar o bastão porque tem medo que a próxima geração, que o sucessor cometa erros que impactem muito profundamente o negócio. Mas, ao mesmo tempo, quem está chegando também quer deixar sua marca, né? Tem uma visão diferente, tem uma visão aprimorada das coisas, né? Devido a estar num novo momento e quer deixar sua marca. Fala, lojista! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do podcast Lojista Milionário. O podcast te ajuda a faturar o próximo milhão na sua rede de lojas. Eu sou o Dino Gueno, criador da metodologia Rede Milionária, autor do livro A Loja que Vende, manual para ser imbatível no seu negócio. E o tema de hoje é muito bacana, E tenho certeza que se você não está passando por isso, você já passou ou vai passar por esse desafio, que é sucessão no varejo, né? Como é que redes que têm aí já um faturamento milionário, que já são bem consolidadas, conectam a tradição com o futuro. Por isso, eu convidei um grande amigo, um empresário que eu respeito e admiro muito, que é o Antônio Azevedo, que é o CEO, é o presidente hoje da Rede TV Lá, com mais de 80 lojas no Amazonas e Roraima, e também está à frente de outros negócios, né, de uma holding, do qual ele preside o conselho de administração. Antônio, bem-vindo. Obrigado, Dino, por essa oportunidade aí de falar aí no varejo milionário. É interessantíssimo esse nome, né? O varejo é sempre empolgante, desafiador, principalmente o varejo no Brasil, o varejo que tem evoluído, né, que tem um confronto entre o antigo e o novo, né, o moderno e o tradicional. E as empresas de varejo tradicionais como as nossas têm um desafio extra de acompanhar essas mudanças e fazer a coisa acontecer na ponta, continuando sendo relevante, né, para o nosso cliente, o nosso consumidor. Sem dúvida. E aqui, quando a gente fala de faturamento milionário, Antônio, a gente se dirige àquelas lojas que hoje buscam faturar o seu primeiro milhão por ano, né? Que estão lá no seu faturamento de 80, 90 mil por mês, estão próximos de faturar 1 milhão por ano, mas também a gente se dirige àquelas redes de loja que já têm um faturamento milionário e querem faturar o seu próximo milhão, né? Então, esse é o destino aqui dessa nossa conversa. Antônio, conta pra gente como é que foi o caminho que te levou ao comando da Rede TV Lar. Como é que você chegou nesse momento, nessa posição, nesse desafio que você tem hoje? Bem, eu faço parte da segunda geração. Quem fundou a empresa foi meu pai, há 58 anos. Imagina que ele era um self-made man, ou seja, ele realmente começou do zero, assim como a maioria das empresas, a maioria dos empresários, empreendedores, começam pequeno. Você falou em empresa que está faturando 80, né? Vai faturar 1 milhão em breve por ano, depois 2 milhões, 10 milhões, 100 milhões e assim vai. Então, ele foi um empresário muito trabalhador, é aquela fórmula de 1% de inspiração e 99% de transpiração, na prática mesmo, aprendeu na prática, na dificuldade, e teve sucesso, principalmente naquela época, né, que bastava você ter um pouco de talento e muito trabalho e foco, você conseguia. E, certamente, era uma pessoa apaixonada pelo que fazia e não queria largar. Eu sempre dizia, ele não larga o osso, né? Então, como foi para eu chegar aqui, foi com muita paciência e resiliência, trabalhando junto com ele.
imagina conflitos de geração, de ideias, mas quem, quem, quem funda a empresa merece o respeito, e eu tinha um respeito e admiração muito grande por ele, né? E aí foram mais de 40 anos trabalhando ali para sucedê-lo. Não digo que seja a fórmula ideal, mas foi a história do caso TV Lá, né? Eu só o sucedi e estou aqui depois que ele faleceu há quase 4 anos e estamos aqui no comando da empresa. Então, basicamente, foi isso. Eu tive uma preparação, vamos dizer assim, não só acadêmica, mas Sim, sim. profissional, Prática, né? de mais de 40 anos aí trabalhando e assimilando também a cultura da empresa. Eu acho que isso é fundamental, o DNA da empresa, a essência da empresa. Eu acho que isso nunca se perde. O Antônio, quando a gente pensa em sucessão, né, existem dois cenários, né, bem distintos. Tem o cenário de que os filhos, né, ou a segunda geração quer e está preparada, ou que não quer ou não está preparada, né, não é adequada. No teu caso, foi o melhor dos mundos, né, porque você desejou e, ao mesmo tempo, você se preparou. Como é que como é que foi, usou a palavra paciência, eu gostei bastante da palavra que você usou, paciência, né? Por quê? Porque quem está passando bastão tem medo, né? Já errou, já perdeu dinheiro, já correu risco, né? Já fez os seus próprios erros, e aí tem medo de passar o bastão porque tem medo que a próxima geração, que o sucessor cometa erros que impactem muito profundamente o negócio. Mas, ao mesmo tempo, quem está chegando também quer deixar sua marca, né? Tem uma visão diferente, tem uma visão aprimorada das coisas, né? Devido a estar num novo momento e quer deixar sua marca. Como é que foi para você esse tempo de paciência, esse tempo de preparação para construir onde você está hoje e não para destruir? Porque alguns filhos, alguns herdeiros acabam destruindo essa relação, né? E você conseguiu levar isso. Bem, sucessão não significa você usar o mesmo estilo, né? Você tem as suas características, tem a sua visão, tem o seu modo de trabalhar. E essa sucessão foi construída, eu diria assim, paralelamente, porque o meu pai era muito voltado para o comercial. Então, na parte administrativa, financeira, praticamente eu tinha que estar por trás, organizando, estruturando. Então, eu acho que foi muito salutar, porque eu dei um tempo do comercial para ele, então a gente praticamente dividiu muito bem isso, e na parte da retaguarda eu cuidava. E aí a gente conseguiu avanços, até em estruturação e até na preparação também para a própria sucessão, porque você tem que se preparar também para a sucessão, tem que organizar o negócio. Porque quem está de fora olha o fundador, é um grande trabalhador, é alguém que trabalha muito mais do que deveria, até porque ele gosta daquilo. E quem está de fora olha e diz, eu não quero. Não é isso que eu quero para a minha vida. E eu pensava exatamente isso, eu não quero suceder problema, eu quero uma empresa estruturada, organizada. Então, eu comecei a trabalhar, né, para arrumar a casa. E esse arrumar a casa leva tempo, porque é um processo de aculturamento, não somente da empresa, mas também da própria família. Você preparar a família para ser uma família empresária. Uma coisa é ser dono, Godino, que você não tem que prestar conta para ninguém. Quando você é sócio e você tem vários sócios, no nosso caso eu tenho 3 irmãos, comigo são 4, então nós temos que prestar conta. Quem tem sócio tem patrão, e quem tem patrão tem que prestar conta, né? Embora eu seja sócio, eu não sou dono para não ter que prestar conta para ninguém. Então, a minha preocupação primeira era exatamente isso. Como é que eu vou suceder um dono de empresa
no passo que eu vou ser sócio. Eu tenho que organizar até para deixar a empresa dentro de um compliance que as pessoas, os sócios, não possam questionar ou desconfiar da minha gestão, entendeu? Então, a transparência é fundamental. Então, foi bastante salutar nos últimos 5 anos com ele que eu comecei a fazer esse trabalho junto com os meus irmãos. Como é que nós vamos organizar isso aqui? Porque se suceder do jeito que está, vai dar problema. Então, é uma preparação, né? Por outro lado, o sucedido, ele nunca, no caso do meu pai, nunca iria suceder. Primeiro porque ele queria alguém igual a ele, e na realidade não tem, cada um tem o seu estilo, né? E também de poupar o filho, dizer assim, eu não quero que meu filho trabalhe tanto, tenha tantos problemas quanto eu já tive ou que eu estou tendo. Então, esse poupar, né, fazia com que ele continuasse trabalhando também, do jeito dele. Então, como eu falei, é ter um pouquinho de paciência e resiliência para fazer e avançar naqueles pontos que você pode e aguardar o momento certo, preparar para quando for o momento fazer a sucessão. Tanto é que, quando ele faleceu, a empresa não teve nenhuma descontinuidade. Parece que foi uma substituição de peça, entendeu? No primeiro momento. Claro que depois a gente implementou o nosso estilo, um pouco mais descentralizado, né? Delegando, dando autonomia para os gestores, enfim. Foi quando a empresa realmente ganhou uma nova perspectiva. Antônio, nesse desafio, né, quando você tem irmãos, você tem sócios, um grande desafio, na minha opinião, é todos olharem para a mesma direção, né? É se chegar num acordo para onde a gente quer ir. Porque nas decisões do dia a dia é natural que haja discordância, e até é importante que haja, né, para que a gente pense melhor, a gente reflita, a gente entenda outros pontos de vista. Mas olhar para a mesma direção é o primeiro caminho, né? Para onde a gente quer que essa empresa caminhe, qual empresa que a gente quer encontrar daqui a 5, 10 anos, né? Dentro da nossa metodologia, que a gente trabalha hoje com redes de varejo do Brasil todo, esse é o primeiro passo, né? É naquele momento em que a gente olha juntos para o futuro e entende o que você e os teus sócios querem do futuro, para onde a gente está caminhando, né? E eu percebo na história de vocês, e eu tive a oportunidade de conhecer mais a fundo a história, conhecer mais a fundo vocês, me deixou bastante assim seguro quando a gente trabalhava junto, o fato de que vocês investiram, né, na preparação desse momento com a governança corporativa e na preparação de vocês, né? Você como executivo, você buscou as melhores formações, você montou um conselho administrativo, você buscou consultorias que são referências do Brasil para te ajudar nesse desenho, né? E isso foi uma iniciativa tua? Foi um conselho que você recebeu? Já era uma decisão junto com seu pai? Como é que foi esse processo de buscar as ajudas para passar por todo esse processo? É muito interessante essa pergunta, porque normalmente as pessoas, o sucessor ou sucedido, acha que pode fazer isso sem ajuda externa, né? Eu me lembro bem que nós estávamos, eu já estava preocupado com a questão da sucessão, porque o pior momento de fazer a sucessão é exatamente no velório do fundador, né? Você, com certeza, vai ter muita dor de cabeça, e, para mim, essa imagem não saía da minha cabeça. Eu precisava fazer isso, preparar a empresa antes. E esse preparar a empresa antes exigia também a preparação da própria família. Então, nós fizemos uma reunião, meus irmãos não participavam muito do dia a dia da empresa, assim, vinham e tal, mas não sabiam o que estava acontecendo, não havia uma prestação de conta, né? E nós
nos inspiramos num grupo local aqui, que foi muito bem sucedido na implantação da governança, fomos atrás de várias consultorias para nos assessorar nesse processo, contratamos uma consultoria de renome, inclusive o meu irmão mais velho foi muito decisiva a opinião dele com relação a isso, porque nós estávamos olhando vários aspectos, entre eles o custo, né? Às vezes você opta pelo valor menor e acaba não tendo um bom trabalho. E aí ele falou e bateu na mesa, não, eu quero o melhor para a empresa. O que é melhor para a TV lá? Então, vamos contratar a melhor consultoria. E a melhor consultoria era aquela que tinha prestado serviço para essa empresa aqui da região, que foi muito bem sucedida e que é um benchmark, né, em termos de governança, pelo menos aqui no Norte. E assim o fizemos, tivemos mais ou menos uns 2 anos com eles, fizemos o nosso primeiro acordo societário, fizemos uma estruturação em holdings, isso tudo com o pai presente, né? Depois que o acordo ficou pronto, foi bastante interessante, nós nos reunimos num hotel de selva, foi a primeira geração, na época estava meu pai, a minha mãe e a minha tia, assinaram o acordo de acionista, a segunda geração assinou também, os 4 irmãos, e também a terceira geração, ou seja, os netos também assinaram em sinal de endosso daquele trabalho, ou seja, era um trabalho feito junto com a segunda geração, mas que a primeira e a terceira geração também assinaram. Então, a gente fez o primeiro acordo societário. E depois, né, quando a gente já fazia essa prestação de contas, assim, nós montamos um comitê de gestão, que foi o precursor do Conselho de Administração. Então, o comitê de gestão já foi um primeiro exercício que nós fizemos de prestação de conta. Os gestores prestavam conta para o conselho, um comitê ali reunido. Então, são 3 empresas no grupo, e elas prestavam conta, vinha no final, no início do mês, fechava a contabilidade e vinha prestar conta. E aí, né, surgiu essa prática de prestação de conta. Embora que fosse só uma prestação de conta, não havia demanda para o gestor, até porque o presidente da empresa era o fundador, ninguém ia dizer e recomendar alguma coisa para ele, mas para os outros gestores, sim. Depois que ele faleceu, nós oficializamos, nós contratamos outra consultoria, né? No caso, a Fundação do Cabral, uma empresa muito bem conceituada, nos ajudou na criação do nosso conselho consultivo. Nós ainda estamos na fase do conselho consultivo, ainda não é um conselho estatutário, né, do porte de um conselho de administração, embora a gente fale que é o conselho de administração, mas é mais consultivo, sem tantas responsabilidades. E também montamos o nosso conselho de sócio, ou seja, nós fazemos reuniões trimestrais no conselho de sócio, onde decisões de investimento passam por todos os sócios, e esses sócios, além da segunda geração, que hoje praticamente só tem a segunda geração, a primeira geração já se foi, mas também faz parte a terceira geração, alguns membros. Nós temos 4 ramos de família, são os 4 irmãos, e os seus filhos que fazem parte, né, do conselho de sócio. E essa reunião são passadas as informações mais relevantes, mas, independente disso, para exercitar a transparência, eu faço toda quinta-feira, inclusive, antes dessa nossa conversa, eu estava em reunião com meus irmãos. Toda semana eu converso com eles o que aconteceu na semana, alguma coisa importante. Então, eles estão sabendo do que está acontecendo. Ou seja, é fundamental, se eu pudesse dar um conselho aqui, a transparência irrestrita entre os sócios. Se houver alguma desconfiança, é um motivo para desmontar
todo um trabalho feito. Então, é fundamental que você tenha essa prática. E até porque, né, isso é importante para a empresa. Como você falou, né, a gente precisa olhar para o mesmo direcionamento. Então, eu tenho uma prática que, a cada ano, a gente renova o nosso planejamento de 5 anos. Você passou por aqui, sabe? Então, nós temos aqui um roadmap de 5 anos. A gente sabe exatamente aonde a gente quer chegar em termos de faturamento, resultados, investimentos, né? Isso dá um direcionamento, é uma encomenda para a diretoria. E é uma forma do conselho de administração, que foi montado logo depois que o meu pai faleceu, com a ajuda, como eu falei, da Fundação Dom Cabral, uma ferramenta indispensável para o conselho também cobrar os executivos, em função da performance. Então, nós temos detalhado aí, mês a mês, principalmente no ano, a gente tem o orçamento do ano, em que a gente faz o acompanhamento mês a mês do que foi realizado, do que não foi, e se não consegue alcançar aquela meta, você tem um plano de ação que é feito para poder corrigir rotas. Então, essas ferramentas fazem com que você tenha uma gestão mais robusta e tenha a empresa na mão. O fundamental é você não ficar refém de ninguém, nem do presidente da empresa, porque antes, se o presidente faltasse, a empresa estava em perigo, né? Agora, quando você institucionaliza uma empresa com esses órgãos de governança funcionando, atuando, junto com uma auditoria, tanto interna que nós temos, quanto externa, você dá robustez à gestão e dá credibilidade com todos os stakeholders, tanto os sócios, quanto os fornecedores, bancos e o próprio público interno, os colaboradores. Massa, perfeito. A transparência que gera confiança. Você sabe que quando eu estive em Londres em 2019 e eu fui assistir alguns dos nossos ídolos, né, da estratégia, da administração, como o próprio Stephen Covey, o Peter Drucker, o Simon Sinek, né? E eu aprendi uma coisa interessante com o Stephen Covey, que ele fala sobre confiança, né? Ele fala que a confiança, ela é muito mais do que uma virtude social, ela é um valor econômico, presente e característica das empresas mais competitivas. Por quê? Porque se numa empresa as pessoas confiam nos seus líderes confiam nos seus liderados, a empresa confia no cliente, o cliente confia na empresa, você tem uma instituição que é mais rápida, mais leve, né? Um ambiente, e ele vai além, ele diz que, né, no ambiente de confiança, as pessoas se abrem para dar o que elas têm de melhor, né? E não a sabotagem, a desconfiança, o medo, né? Quer dizer, a transparência, ela dá velocidade para a empresa, a transparência, ela dá clareza para as pessoas, né? Então, de fato, a confiança um dos comportamentos, né, número 1 da liderança exigida hoje, né? Antônio, olhando para o passado e olhando para esse teu tempo todo de empresa e olhando para os mais de 50 anos da TVLAR, o que você acha que não mudou desde a época do seu pai? Porque muita coisa mudou. Mas o que não mudou? Você sabe, quando eu escrevi meu livro, eu pensei nisso, né? Eu falei, olha, meu pai começou também como comerciante há tantos anos. O que ficou, né? Porque o que fica, na minha opinião, é o fundamento. É aquilo que é a base, é aquilo que é alicerce, né? Muita coisa passa, algumas modas, né? Algumas tendências e tal. E na TVLAR, o que não mudou há mais de 50 anos? Como você falou, não mudou a essência, não mudou o DNA da empresa. E isso está traduzido, né, no propósito da empresa. Eu traduzi isso assim, materializando esse conceito, eu digo sempre para o meu pessoal, a empresa é uma grande plataforma de você fazer o bem. Qual o propósito da empresa? Né? Ajudar as pessoas a viverem melhor, tanto o público interno quanto o público externo. E para fazer isso, nós estabelecemos e traduzimos o jeito de ser da TVLAR em 8 grandes
valores, né? Que estão lá estampados na parede da empresa, mas a minha função principal é fazer com que ele não fique na parede, ele seja o jeito nosso de ser. E isso é fundamental, né? Eu sou o principal responsável por fazer com que os valores eles nunca morram, né? Desde o momento que o colaborador entra até o momento, né, que ele se desenvolve, ele tem o contato permanente, ele sabe, né? Ele pode até errar, mas ele pode errar num erro honesto, mas dentro dos nossos valores. Mas se infringir os valores, com certeza tem uma consequência. Então, hoje, Dino, para ter uma ideia, dentro do nosso sistema de avaliação, 70% a avaliação é em cima dos KPIs, os desempenhos dos superintendentes e tudo mais. São o que é mensurável. E 30% é uma avaliação em cima dos valores, a aderência aos valores. Então, eu, particularmente, agora nós estamos fazendo isso desde o início do ano, é uma novidade, eu dou um feedback para todos os meus superintendentes trimestralmente. Agora, essa semana foi a semana do segundo feedback do ano. Então, não somente dos indicadores, como é que está em relação ao atingimento da meta de venda, margem, etc., os KPIs normais que o varejo tem que acompanhar, mas também a aderência aos valores, se aconteceu algum deslize com relação aos valores, eu dou um feedback de uma forma positiva para que eles saibam que nós estamos de olho em cima dos valores. E, realmente, os valores, você já tomou conhecimento, eu queria só enfatizar o primeiro, que é a espiritualidade, né? Eu acho que a empresa, se é uma empresa de fazer o bem, de fazer diferença na vida das pessoas, a gente vivenciou aí pandemia, dificuldades que a gente precisava ter uma base. E a base vem não é da religião, mas é da espiritualidade. O americano cunha na cédula de $1, ele coloca lá, em Deus nós confiamos, in God we trust. Então, aqui nós pensamos muito bem, olha, a espiritualidade é a base de tudo, é construir a empresa sobre a rocha. E, de qualquer forma, a gente está nesse mundo de passagem e o legado que a gente pode deixar para as pessoas é exatamente isso, né? É importante bater meta, mas como você faz isso? Como você alcança as suas metas? Como a empresa cresce? Como a empresa tem sucesso? Conte a história da sua empresa que a gente vai ver se você tem valores ou não. Então, é simples assim. Eu digo, olha, é importante chegar no resultado, mais importante ainda é como você chega nele. E o como está descrito nos valores. Nós temos uma cartilha que mostra quais são as práticas e as não práticas do valor de uma forma exemplificada. E, de vez em quando, a gente faz um encontro com todos, ou setorialmente, né, revisando os valores. E fica mais fácil até para os gestores, para os colaboradores, tomarem decisão. Isso está infringindo algum valor da empresa? Não. Então, é por aí. Pelo menos, se errar, a gente não está cometendo um erro tão grave assim. Mas, então, o que não muda... são os valores. São exatamente, é o valor e o DNA da empresa, o jeito de ser da empresa. O resto tudo muda, né? E tem que mudar, senão a empresa morre. Claro, perfeito. Que é a próxima pergunta. Mas antes, só comentando aqui o que você falou dos valores, é incrível, né? Quando a gente fala com especialistas em seleção, recrutamento, né? Muitos fazem a seguinte provocação, olha, 100% das pessoas são contratadas pela capacidade técnica, só que 100% das pessoas são demitidas pelo comportamento, né? Pelo não alinhamento com os valores. Então, como trazer os valores para o começo do processo, como trazer os valores
não só em nível de gestão e de ação, mas também do próprio recrutamento e seleção. Eu gosto muito de um conselho que o Jack Welch dá, né? Ele separa as pessoas em 4 grandes grupos. É como se ele sugere o seguinte, ó, você quer classificar e entender melhor quem tem futuro ou não na tua empresa? O Jack Welch dá o seguinte conselho, olha, você traça uma linha na horizontal, né, como um vetor, e aqui é a linha do resultado. Então, pouco resultado, muito resultado, né? Num extremo, pouco resultado, no outro extremo, muito resultado. E aí você traça um outro vetor na vertical, do valor, pouco valor, muito valor, né? Ou alinhamento de valores da empresa, ou muito alinhamento de valor da empresa lá em cima e baixo alinhamento aqui embaixo. E aí o Jack Welch fala, bom, no primeiro quadrante aqui embaixo você tem pouco valor, pouco resultado. Essa pessoa está fora. Ela nem deveria ter entrado, né? Ela nem entrega resultado, nem entrega valor. É o tipo de pessoa que não pode nem entrar. Se entrou, a gente precisa tomar uma decisão rápida. No quadrante de cima, pouco resultado, porém muito valor. Uma pessoa altamente alinhada com os valores da empresa, uma pessoa comprometida, uma pessoa honesta, uma pessoa, né, que tem um bom relacionamento. E aí, o que você faz? O Jack Welch fala, bom, a gente tem que dar um prazo para essa pessoa e desenvolver ela, para que ela vá para o quadrante de cima, o quadrante de muito resultado e muito valor. Né? Então, se essa pessoa em 3 ou 4 meses não der resultado, infelizmente também ela está fora da companhia. Por quê? Porque ela precisa ter valores com resultado. Lá no alto, a gente tem quem tem valor e resultado. Aquelas nossas as pessoas especiais, pessoas que são quase uma exceção, mas que precisam ser altamente desafiadas. Né? Eu sei que você tem várias pessoas assim na TV Lar, que você precisa desafiar, você precisa constantemente promover, você precisa dar problemas para ela resolver, senão ela pula fora porque ela quer demonstrar essa sua capacidade. E lá embaixo, né, a grande dúvida, Antônio, a maioria das pessoas é o que eu faço com aquela pessoa que me dá resultado, me ajuda a atingir a meta, né, me entrega, realmente vende muito bem, me ajuda a fechar o trimestre, mas não tem valor. Ela faz isso mentindo para o cliente, mentindo para os líderes, sabotando colegas, né? Eu tenho certeza que, no teu caso, a decisão é a mesma do Jack Welch. Ele fala, olha, tá fora porque uma produtividade, uma produção, um resultado sem valores não me interessa, né? O teu resultado sem valores não me interessa. Você gosta dessa leitura, dessa simplificação que ele faz? Sim, o Dino, isso nós já tivemos aqui, realmente, e tivemos que demitir em função do não alinhamento com os valores. Ou seja, a pessoa muito competente, mas desrespeita o colega de trabalho. E aí a gente dá uma alerta, na reincidência a gente, infelizmente, tem que desligar. Né? E, infelizmente, apesar de que alguns acharem que não, está entregando resultado, né? Já tivemos alguns casos assim, né? Antes, na época do meu pai, mas atualmente não tem exceção. Ou seja, uma laranja podre pode contaminar todas as outras. E o que é pior, até aquelas que não são contaminadas, elas parecem que são, porque a imagem da empresa que fica pichada em função de uma que vai comprometer, em função de um ato não honesto, não leal com o cliente, com o colaborador, com o fornecedor, enfim. Mas, perfeito. Antônio, a gente falou do que não mudou, que são os valores, e o que mais mudou, na tua opinião, nesses mais de 50 anos da TV Lá? Porque o mercado mudou muito, né? O Amazonas mudou muito, o cliente mudou muito. O que mais mudou na TV Lá nos últimos anos? Nos últimos anos mudou o estilo de gestão. Então, é aquela gestão em que a empresa tem poucas possibilidades de crescer. Quando eu assumi, a primeira coisa foi empoderar. Primeiro, você tem que montar uma equipe, né? Uma equipe competente, uma equipe alinhada com os valores da empresa e empoderar as pessoas, ou seja, dar uma encomenda. E a encomenda é exatamente o planejamento. O planejamento de 5 anos e o orçamento do ano, para exatamente saber qual é a entrega que ele vai fazer. Porque se você não tem uma meta e você não mede,
Pode estar bom ou pode não estar, mas qual é a comparabilidade que você tem? Então, o instrumento de gestão fundamental é um orçamento, pelo menos, né? E o que mudou mais recentemente foi depois da pandemia, foi durante a pandemia, né? Principalmente a gente vê que aí, sim, os valores funcionam, quando você, na dificuldade, vê que as pessoas vestem a camisa, né, gostam da empresa, se dedicam. E é impressionante a gente ver que há um comprometimento quando as pessoas estão engajadas num propósito. Elas se sentem pertencentes àquilo. Pode ver a dificuldade que for, mas o espírito de equipe supera isso tudo. Eu acho que o diferencial numa empresa são as pessoas, né? Pode vir tecnologia que for, mas as pessoas fazem a diferença. E quando elas sentem que elas são valorizadas, e elas se sentem parte do processo, aí sim elas dão sangue pela empresa. E foi o que nós vimos na pandemia, né? Pessoas que não se acovardaram. Quando a gente via a concorrência, o pessoal em casa, aqui não, as pessoas, se dava para vir trabalhar, todos vinham sem ficar temerosos. Claro que a empresa adotou todas as precauções, né? Sim. E olhando assim para o futuro, é muito desafiador, porque nossa indústria do varejo, eu digo indústria, o segmento do varejo, ele está sendo mais, dentro do processo de inovação, mais disruptivo, né? A gente vê aí operações em que não tem pessoas, são plataformas que as pessoas compram, mas aqui na região há sempre um desafio. Eu digo sempre que há um grau de dificuldade desses grandes adentrarem, porque tem os desafios amazônicos, e que não são poucos, e você conhece a região, né? Eu citaria só 3, assim, rapidamente. Um é o logístico. 80% das nossas lojas, o caminhão não chega, tem que ir de barco, imagina, são vários modais até chegar lá. A questão da conectividade, o celular não funciona na maioria dos interiores, imagina a internet. Então, você tem que contratar link, tem estabilidade, tem período da chuva, enfim. E o outro é o desafio do crédito, como dar crédito para uma população, a maioria informal. Uhum. Autônomo assim, ele vive do extrativismo e não tem residência formalizada, não tem CEP onde ele mora, que ele mora lá no Igarapé, não sei da onde, da comunidade, não sei da onde. Então, é complicado. Então, há esse grau de dificuldade. E esse é o maior desafio, né? Eu sei que enquanto tem essas dificuldades, tem uma barreira de proteção, mas isso é uma questão de tempo para ser resolvida, né? E a empresa tem que estar sempre se reinventando a todo ano. Então, o nosso planejamento serve para isso. Quando você não atinge as metas, você tem planos de ação, você vai buscar o conhecimento. Se não está dentro da empresa, você tem que buscar fora. E a gente tem e sempre incentiva também a educação da nossa força de trabalho, tanto a força de venda quanto o pessoal de retaguarda. Está sempre estudando. Antônio, você adiantou aqui os três barreiras de entrada, né, de grandes competidores. A gente vê, parece que a Amazônia é a última fronteira das maiores redes de varejo do Brasil, e até algumas redes internacionais, né? Porque já fizeram expansão no mercado do Sul e Sudeste há muito tempo, começaram a entrar pelo Centro-Oeste, Nordeste, né? Mas grande parte dos grandes varejos, né? Realmente os maiores do Brasil do segmento de eletromóveis, que é o segmento da TV-Lar, ainda não se fazem presentes no Amazonas. E você citou aí três grandes desafios da região. Como é que vocês estão lidando com esses desafios, né? Você falou aí do desafio, um dos desafios da conectividade, outro da informalidade,
né? Como é que vocês lidam com isso hoje? Como é que a TV Lar resolve essas questões hoje? Nós resolvemos essas situações na prática, aprendendo, na realidade. Nós fizemos uma grande expansão no ano passado, você acompanhou também. Em plena crise, nós abrimos 30 lojas, todas 100% no interior do Amazonas, e nós temos exatamente um pouco mais de um ano de aprendizado para operar isso, embora sejamos na região. Mas imagina, Odino, uma questão logística em que você manda a mercadoria no barco, sai de caminhão, tem que fazer um transbordo para entrar no barco. O barco não é um barco de carga, é um barco de passageiro, é misto, e vai misturado passageiro e carga. E dependendo da época do ano, por exemplo, o rio estando baixo, para chegar em determinadas cidades, tem que fazer um transbordo, porque o barco vai pelo rio principal. E, às vezes, esse transbordo acontece em plena viagem, o outro barco encosta, para poder, menor. Leva uma geladeira, leva um freezer, né? E isso em pleno rio, numa época que pode estar chovendo muito. Então, o grau de dificuldade é gigante, e o custo associado a isso. Claro que você vai aprendendo, você vai incorporando esse conhecimento, né, amazônico dentro do seu know-how. A tecnologia ajuda, nós criamos aqui uma espécie de um laboratório, TV Lar Amazônia Labs, exatamente para que a gente possa prover soluções nessa área. Tem muita coisa ainda para ser feita. Eu diria que a gente está num processo de aprendizado, embora sejamos daqui, mas ter essa malha, essa capilaridade no interior, em municípios com menos de 20 mil habitantes, é algo desafiador, porque são lojas pequenas, que têm baixa conectividade, e você tem que ter uma vitrine também virtual nessa loja, para poder mostrar produtos que não dá para ter todo o teu mix, né, disposto numa loja de 200 metros, 300 metros quadrados. Então, Dino, qualquer um que vem aqui tem esse grau adicional de dificuldade. Nós estamos aprendendo, nós estamos fazendo, inclusive, botando na última milha subsídios para poder diminuir o tempo em que o cliente recebe o produto. Imagina que em Manaus leva quase que 30 dias para receber produtos do Sul. E do meu CD em Manaus até o município mais distante pode levar mais 30 dias. Então, o lead time é muito, muito grande. O nosso nível de estoque, o capital de giro associado é muito grande. Você, às vezes, tem que carregar 4 meses de estoque. Nós chegamos a ter 6 meses, mais de 6 meses de estoque, e isso custa dinheiro. Nós estamos vivendo um momento macroeconômico que os juros estão aumentando, a inadimplência também, então os custos aumentaram em função de tudo isso que está acontecendo. E o cliente está cada vez com poder aquisitivo menor. Como você adequar isso tudo e fazer uma empresa competitiva já é um grande desafio. Se você conseguir empatar nessas adversidades, já é um bom resultado. Mas, graças a Deus, nós estamos com uma operação bem ajustada. Você está mais otimista ou mais preocupado, né? A gente viu nas últimas semanas aí a divulgação, havia uma previsão de um PIB negativo, né? Os economistas estavam um pouco receosos em relação ao PIB, e a gente viu, segundo os dados do IBGE, um PIB ainda pequeno, mas com já expressando um crescimento, dando sinais de que a gente está deixando a pandemia para trás. E uma outra notícia interessante, que tem 2 aspectos, né, Antônio? O primeiro aspecto, em relação ao desemprego, a gente tem o maior número de empregados desde 2012, né? A gente teve uma diminuição importante no número de desempregados no Brasil em um ano, mas o salário está um pouco menor, né? Que é o que você comentou agora, menos salário, poder de compra diminuído, ou seja, uma notícia tem 2 aspectos. Hoje você está mais otimista ou mais preocupado?
Eu estou mais otimista, até porque eu tenho certeza que o pior da crise passou, o país é muito resiliente, né? O brasileiro é muito criativo, e, embora os índices estejam ainda desfavoráveis em termos de desemprego, mas ele não capta a informalidade. Então, com certeza, esse pessoal está fazendo alguma coisa. Por parte do governo, vai ter, de qualquer forma, a ajuda, né, do Bolsa Brasil, aí, que vai privilegiar o Nordeste e o Norte de uma forma maior, vai ter sempre um pouco mais de renda, mas nós estamos vindo de uma crise muito alongada. Então, eu vejo que nós já estamos mais para o final e com uma perspectiva de crescimento também mais alongada. Eu acho que as empresas que estão bem posicionadas, elas vão surfar numa onda de crescimento nos próximos 10 anos, na minha opinião, porque foi crise atrás de crise que fez com que o consumo tivesse muito reprimido. Então, quando o Brasil começar, que eu acho que a gente vai sentir alguma melhora no segundo semestre, e depois, no ano que vem, com certeza, né? A gente vai sentir, porque não dá para ficar muito tempo sem crescer. E o Brasil, normalmente, ele vive de crises, são crises de 10 em 10 anos, mas ela tem uma longevidade muito grande. Então, eu vejo, de uma forma até otimista, né, nos próximos 10 anos, assim, diria que 10 anos, vamos ter uma janela de oportunidades para o varejo, para a indústria, ou seja, o Brasil vai crescer e precisa crescer também. Antônio, tem mais um ponto, né? As empresas ganharam eficiência, né? Elas tiveram que revisar seus custos, elas tiveram que revisar os seus métodos de gestão, elas tiveram que se atualizar. Então, se a gente somar aí uma demanda reprimida e um período de dificuldades com um ganho de eficiência, esse encontro ali logo à frente vai ser bem poderoso, né? Bem promissor, né? A dificuldade é como se você fosse para a academia, né? Levantar peso. Então, você se torna muito mais eficiente. Imagina quando houver o crescimento. Muitas empresas, claro, que não fizeram o dever de casa, ou por muita dificuldade, ou por falta de vontade, ficaram pelo caminho. Mas as que sobreviveram e que perseveraram, certamente vão ter aí uma perspectiva de crescimento bem interessante, até porque elas ganharam realmente eficiência. Eu acho que é melhor do que uma consultoria, a gente tem que olhar sempre o lado bom da crise. Claro. Nos tornou melhores do que éramos antes da crise, sem dúvida nenhuma. Antônio, um dos aprendizados que eu trouxe desses 16 anos no segmento de eletromóveis e vivenciando cenários completamente diferentes, crises, né? Você também viveu isso na pele nos últimos anos, mas uma coisa que me chamava muita atenção durante a crise, o número de oportunidades que se abrem, né? E você mesmo, a Tevelar expandiu e cresceu no momento de crise de um grande concorrente, né? Ou seja, a crise, ela também abre caminhos, porque muitas empresas regionais acabam na crise paralisando, tirando o pé dos investimentos, parando a sua expansão, né, demitindo, tirando dinheiro da propaganda, desabastecendo lojas. E quando, na verdade, esse é o momento de fazer um movimento inverso, à medida que os concorrentes, muitos vão parar os concorrentes vão ter o mesmo comportamento, né? Tirar o pé, parar de anunciar, parar de estocar, parar de treinar o seu pessoal, né? E justamente esse concorrente, quando ele para de avançar, quando ele tira o pé, quando ele recua, ele abre um espaço importante de mercado, né, para avanço, e vocês souberam usar isso muito bem. Você falou do esporte, você é um atleta, você acabou de participar do Ironman aqui em Santa Catarina. Como é que o esporte te ajuda no teu dia a dia, né? Como é que
De onde você tira essa energia? Você lidera hoje quase 900 colaboradores, né? Quase 900 famílias dependem das suas decisões, da sua condução. Como é que o esporte te ajuda nisso? Qual que é o papel? Bem, é fundamental você ter algo completamente diferente do seu dia a dia, né? E que seja desafiador. Então, o esporte ele serve para você cuidar da máquina da sua saúde e também da sua mente, porque você precisa estar bem com você mesmo, ter uma autoestima, ter uma saúde de ferro para poder vencer as adversidades. Eu vejo o esporte é um investimento que eu faço, porque leva tempo, você tem que dedicar tempo, tem que ter disciplina, né? E isso faz com que a sua produtividade aumente e também você inspira outras pessoas a fazerem o mesmo, né? Eu comecei a minha vida de esportista correndo, eu gosto muito de correr, e fiz algumas maratonas aí, localmente, pelo mundo. E, em função disso, em 2018, nós promovemos a primeira corrida TV Lá. Primeira corrida, e nós envolvemos todos os nossos colaboradores, fornecedores e clientes. Foram 2.000 atletas correndo, amadores, naturalmente, né? E muitos começaram a correr em função disso. Então, é um movimento assim muito bacana, porque você vê mudar a vida de determinadas pessoas que normalmente estariam doentes ou estariam depressivos. Você muda tanto o estado físico quanto emocional das pessoas. Então, para mim, é fundamental. Eu já corro há 20 anos, e há 20 anos eu tenho esse benefício, né? Eu não adoeço, eu tenho regularidade no que eu faço, enfim, é algo prazeroso, porque você vem para o trabalho com outra disposição, né? E vencer os estresses do dia a dia, você precisa ter uma saúde de ferro, né? E, naturalmente, levar a vida de uma forma mais leve. Eu sempre digo que nós temos que cuidar, né, do corpo físico, da mente e do espírito, né? Para que você tenha um sucesso na sua vida profissional. Massa, perfeito. Antônio, já na reta final aqui, quero te perguntar, um dos objetivos estratégicos, né, da TV Lar, e esse é um objetivo estratégico que eu posso falar publicamente, alguns não podem falar publicamente, mas esse pode falar, estar entre as melhores empresas para trabalhar do Amazonas. Por que vocês escolheram esse objetivo estratégico? Por que você acredita que isso é importante e como isso se conecta com o desafio da sucessão, dos valores, da continuidade? Eu sempre quis ter uma empresa em que as pessoas tivessem vontade de trabalhar. E, simbolicamente, eu brinco aqui, eu quero que a segunda-feira substitua a sexta. Porque o pessoal diz, olha, sextou. Que o happy hour seja a hora Segundou. feliz de começar a semana, né? Exatamente. No domingo, as pessoas ficavam pensando, poxa, amanhã já vai ser segunda-feira, oba, eu vou voltar para o trabalho, porque lá eu tenho um ambiente saudável, eu tenho um ambiente motivador, inspirador. Então, o GPTW, que é o Great Place to Work, melhores empresas para se trabalhar, talvez seja um símbolo, seja algo que nós queremos conquistar para coroar esse trabalho, porque as pessoas que formam a empresa, porque as instalações, os móveis e equipamentos são só recurso, mas o recurso principal é o recurso humano. Ele é que vai fazer a diferença na empresa, porque, veja bem, quem representa a empresa é o colaborador, e o vendedor está lá. Eu digo para o nosso pessoal, quando eles entram na empresa, que eles ganham um sobrenome que é muito poderoso. Ele vai ser identificado no mercado pelo sobrenome dele. Então, é o Raimundo da TV Lá, é o Cláudio da TV Lá. Você passa a ter uma família mais ampliada.
né, que hoje são mais de 1.000 colaboradores, um representa todos. Então, é importante que esse um seja um ótimo representante, porque é do presidente até o porteiro. Ele é o embaixador da empresa naquele momento. E o GPTW é o coroamento desse trabalho. E nada melhor do que buscar também ajuda externa. Ninguém faz nada, a gente não inventa a roda. E nós temos um conselheiro que você conhece, que foi 3 vezes, né, nacionalmente, a empresa que ele comandava foi a melhor empresa para se trabalhar no Brasil. E para nós tem sido inspirador, porque ele desafiou para que a gente esteja classificado, pelo menos, entre as melhores. E é o que nós queremos fazer, né? Até porque o recurso humano é fundamental dentro da nossa missão, valorizar os nossos colaboradores, né? Muito bom. Antônio, última pergunta para encerrar. O que não pode faltar uma rede de lojas para crescer e ter um faturamento milionário como que a TVLAR tem hoje? Quais são os principais elementos, né, que você aconselha quem está buscando um faturamento milionário? Primeiro, a empresa tem que ter alma. Você tem que ser a alma da empresa. Você que é o dono, você tem que forjar essa personalidade, porque as pessoas elas se engajam num propósito, ou seja, você tem que mobilizar as pessoas em torno de um propósito. O nosso propósito é ajudar as pessoas a viverem melhor. Não é vender X milhões por ano. Não, isso é uma consequência. Então, você ter alma é você humanizar a empresa através das pessoas, mobilizando-as através de um conjunto de valores, o que forma a cultura da empresa. Então, esse aí é fundamental. Depois, você ter metas, né? Você ter um plano de metas e as pessoas saberem exatamente o que elas têm que entregar. Você tem que dar objetivo, desafios, tem que dar os meios para as pessoas atingirem as metas, tem que ser monitorado isso. Não digo nem diariamente, toda hora. Você tem que ter capacidade de monitorar, dividir as metas mensais em metas diárias, metas por hora, para que as pessoas saibam, principalmente da área de venda, né, o que tem que entregar e ser premiados ou serem orientados quando não atingem e buscar os motivos e as contramedidas necessárias para chegar no objetivo. Se você não consegue medir, você não consegue evoluir. Qualquer coisa você tem que dar o objetivo e acompanhar através dessa medição e ver os desvios e corrigir, né? Se você não tem a competência interna, vai buscar ajuda externa, sempre bom. Massa. Antônio, muito obrigado pela tua participação, um abraço aos seus irmãos, à sua família, um abraço a toda a família TVLAR e espero que a gente se reencontre em breve, né? A gente comentou aqui do do tempo que nós trabalhamos juntos, é porque eu fiz parte do Conselho Consultivo da TVLAR por mais de 2 anos, foi um período muito incrível, e um período onde eu pude conhecer melhor essa história, essas pessoas, e foi um período de grande aprendizado. Então, obrigado pelo tempo que nós tivemos junto e obrigado pela sua participação hoje aqui. Dino, muito obrigado. E eu queria dizer que a tua participação na empresa também foi um aprendizado muito grande, principalmente para mim, né? Você que é da área de varejo do marketing, tem uma visão maravilhosa aí desse segmento. Então, parabéns aí pelo programa e por inspirar, né, tantos lojistas, tantos varejistas que buscam aí o 1º milhão, o 2º milhão, quem sabe até 1 bilhão, como a gente vai buscar em breve. Amém, amém. Muito obrigado. E você que ouviu aqui a gente no Spotify, gostou desse podcast, aproveita e compartilha ele com amigos que estão vivendo esse desafio da sucessão. Você que está assistindo a gente no YouTube, lembra de se inscrever no canal, já deixar o seu joinha aqui, já deixar o seu like nesse vídeo. E se você está assistindo no Instagram,
lembra de me chamar e contar o teu desafio no direct. Manda direct o teu desafio. Aproveitando, deixa eu te fazer um convite para você que está assistindo a gente aqui para uma sessão estratégica. A gente tem alguns horários disponíveis, meus ou do meu time, para a gente fazer uma análise da tua empresa e a gente conseguir te dar mais clareza do teu momento e dos próximos passos. Então, se você tem uma rede de lojas, fatura mais de 1.200.000 por ano, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você escolher um horário para uma sessão estratégica com o nosso time. Antônio, muito obrigado, forte abraço e Lojista Milionário, até o próximo podcast.